Olá, alunos. Espero que se encontrem bem. Voltando ao capítulo 7 do livro Princípios Básicos de Análise do Comportamento. Hoje eu estou um pouco resfriada, então vou pedir um pouco de paciência quanto à minha voz, que está um pouco mais com ruídos, né? Tá um pouco mais comprometida. Então, hoje nós vamos entrar em esquemas de reforçamento. A gente vai entender como que comportamentos podem ser, além de aprendidos, mantidos. Porque não necessariamente a toda resposta que a gente faz, todo comportamento que a gente faz, a gente recebe, vamos dizer, um reforçamento, um petisco por aquilo. Não é toda vez que a gente faz algum trabalho grande, que o chefe para nos elogiar, mas já tem situações em que a gente não espera e recebe um elogio, recebe um aumento, recebe um tipo de admiração, que também pode ser analisada, como um reforçamento, pode ser considerado um reforçamento, uma ideia de estímulo reforçador. E hoje a gente vai falar basicamente sobre isso, como que influenciam nossos comportamentos, aumentam ou mantêm frequência e como geralmente na nossa sociedade, no nosso cotidiano, esse padrão de recompensas vão modelar esses comportamentos. Então, primeiro slide. Como eu comentei já, nem todos os comportamentos que a gente faz são reforçados. Por exemplo, recentemente me perguntaram um cachorrinho que você está ensinando lá a dar a pata. Chega uma hora que ele vai te dar a patinha e você não tem um petisco para reforçá-lo. Ele vai deixar de te dar a pata porque você não tem um petisco? Isso é considerado extinção? Como que isso se dá? Aí a gente tem que observar que cada contexto é um contexto. A gente quer que o comportamento continue acontecendo ou diminua, ele se mantenha. No começo, o ideal é que a gente reforce todos os comportamentos parecidos com o nosso comportamento-alvo. Quando a gente está falando, por exemplo, lá do sniff, a gente tem um momento que se chama treino ao comedouro ou ao bebedouro, que não necessariamente o rato já vai chegar pressionando a barra para receber o reforçador, mas todos os comportamentos que ele fizer próximo àquele ambiente, ali perto da barra, vai ser reforçado. Se ele está caminhando próximo à barra, a gente reforça. Se ele está indo para o outro lado da caixa de condicionamento que não tem onde ele pressionar, não vai ser reforçado. Então, a gente está trabalhando com reforçamento diferencial, reforçando os comportamentos adequados e não reforçando, que seria considerado uma extinção, de comportamentos inadequados, para focar o comportamento, a alocação, né, o alocar comportamentos onde a gente julga mais adequado, que no momento é estar próximo ao comedouro ou ao bebedouro. Se ele levantar e pressionar, se ele pôr a pata, se ele chegar a esses comportamentos ainda mais próximos da pressão à barra, melhor ainda. Aí é que a gente vai reforçar mesmo, vai soltar muito reforçador toda vez que ele emitir o comportamento adequado. Então, essa é a ideia. No início, a gente vai reforçar os comportamentos mais adequados, mesmo que não seja o comportamento alvo, porque depois, com o tempo, a gente vai retirar esses reforçamentos e reforçar só o comportamento em específico. No início, então, a gente vai fazer o reforçamento diferencial com as aproximações sucessivas, que é o que a gente chama de modelagem, que é a aquisição de um comportamento novo. E depois, quando o comportamento já estiver bem mantido, adquirido, vamos dizer assim, vamos supor que aí finalmente o ratinho já está com a mão na barra, já está pressionando a barra. Eu não preciso mais reforçar ele estar perto da barra. Eu vou reforçar só quando ele pressionar a barra. E isso a gente chama, por exemplo, de esvanecimento ou esmaecimento, que é retirar o reforçamento anterior
a forma do esquema de reforçamento que estava sendo feito para reforçar só o nosso comportamento-alvo. Então, por exemplo, quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta, coloca ali as rodinhas, chega uma hora que vai tirar as rodinhas, a rodinha, de certa forma, te ajuda a manter o equilíbrio. Mas uma hora essas rodinhas vão precisar ser retiradas para você se equilibrar sozinho, como se fosse uma forma de apoio. Depois disso, o comportamento de andar sozinho de bicicleta, sem algum apoio, ele mesmo já vai reforçar seu próprio comportamento. Você conseguiu adquirir o seu comportamento. Então, não necessariamente porque você fez uma tarefa, vamos dizer assim, entregou um trabalho para o seu chefe, não necessariamente o elogio do seu chefe vai ser reforçador. Sim, agrega mais, mas a entrega do seu próprio trabalho já é reforçador, mesmo que seja reforçador negativo, para evitar uma bronca, uma briga, mas já é reforçador, ou tem que aprender a você ser sensível a isso, né? Que o trabalho que você fez, o comportamento que você emitiu, já é o seu próprio reforçador. Porque tem muitas pessoas que elas precisam desse elogio social, dessa admiração social, desses olhos voltados para ela, mas não necessariamente em todo momento a gente vai ter isso. E aí a gente tem que ter a ideia de o próprio comportamento em si ser reforçador. E a gente vai falar mais ou menos disso agora nessa aula. Então, quando a gente fala de esquema de reforçamento, a gente está falando basicamente de quando a gente vai montar uma aquisição de um comportamento, da mesma forma que a gente está fazendo ali uma intervenção na clínica, que a gente vai fazer uma pesquisa e o meu rato não sabe pressionar a barra, como que eu vou organizar um esquema ali, um delineamento para ensinar ele a fazer certa coisa que eu quero. Vamos supor, pressionar a barra. Agora a gente vai entrar então com a ideia de reforçamento, de esquemas de reforçamento nesse intuito de desenvolver a nossa pesquisa, o nosso objetivo. Os esquemas, eles vêm para nos manterem, de certa forma, a reforçar respostas específicas. É um modus operandi, é uma forma de fazer para uma metodologia, né, para fazer certas respostas específicas aumentarem de frequência e outras diminuírem de frequência, podendo ser contínuos ou intermitentes. Um reforçamento contínuo é toda vez que você fazer certo comportamento, você vai receber um reforçador, um estímulo reforçador por aquilo. Toda vez que você posta a foto no Instagram, sua foto é postada, né? Não dá um erro de conexão, não dá a plataforma não te bloqueia, você consegue postar sua foto. Toda vez que posta sua foto, você faz o upload da sua foto, ela vai para a rede social. Isso é um reforçamento contínuo. Toda vez que você faz um devido comportamento, um específico comportamento, ele acontece. Toda vez que você pressiona seu filtro e sai água, reforçamento contínuo. Toda vez que você liga seu computador, toda vez que você aperta o botão de ligar e ele liga, reforçamento contínuo. Então, todo comportamento ele vai ser reforçado. Agora, o reforçamento intermitente, ele já não vai reforçar a todo o momento, não necessariamente. Reforçamento intermitente, você já não tem tanto controle. Controle no sentido de controlar mesmo no senso comum. Você não tem tanta voz, vamos dizer, sobre isso. Você não consegue ter tanta certeza de que você vai conseguir certa coisa, de X vai gerar Y, porque o mundo, ele não necessariamente a gente consegue controlar todos os estímulos ali que estão interferindo no comportamento. Então, por exemplo, o intermitente. Quando a gente pressiona filtro e sai água, reforçamento contínuo. Mas vamos supor que nesse dia faltou água na sua cidade. Você vai pressionar lá,
e não vai sair água. CRF, que é o reforçamento contínuo, toda vez que eu pressionaria, sairia água, mas dessa vez não saiu água. Aí você já vai variar seu comportamento. Provavelmente você vai continuar apertando. Tipo, ai, o que que tá acontecendo? Vou tentar de novo. E vai, às vezes até insistentemente, pressionar. Seu computador, às vezes, não carregou essa noite. Você vai apertar várias vezes até ver assim, nossa, tá com um problema? Até você pensar, nossa, será que eu carreguei? Vou pôr no carregador, vamos ver se carrega. E aí carrega. Mas antes você estaria apertando várias vezes e não estaria sendo reforçado. O que que é o reforçamento, no caso? O reforçador de apertar um botão para ligar o computador. O computador ligar. Isso não está acontecendo, então você não está sendo reforçado. Da mesma forma, o carregador, você colocou na tomada, carregou seu celular, seu computador, reforçamento contínuo. Toda vez que você coloca, ele carrega. Mas, se da mesma forma do filtro faltou energia e você ainda não se ligou, que a energia está desligada, e aí? Você vai ficar futricando no carregador até uma hora dar certo, certo? Isso já tem a ver com reforçamento intermitente. Nem todas as respostas vão ser reforçadas. Você fez um trabalho muito legal. E você tá aqui, nossa, meu chefe vai super me elogiar, vai super me enaltecer na frente de toda a equipe. Às vezes, seu patrão estava num dia corrido, recebeu o seu trabalho, deu uma olhada, virou as costas, não te reforçou. Intermitência. Não necessariamente todas as respostas vão ser reforçadas. E isso influencia a frequência e o padrão de comportamento. Como eu falei para vocês, a frequência normalmente aperta uma vez, é reforçado no CRF, no reforçamento contínuo. Quando a gente está no intermitente, geralmente a gente faz o contrário, a gente aperta várias vezes, a gente emite o comportamento várias vezes na busca de um reforçamento. Às vezes, seu patrão estava num dia ruim e você pensa, não, amanhã é outro dia, eu tenho outro trabalho interessantíssimo para entregar a ele. E ele vai me dar uma enaltecida. E aí ele realmente já acordou melhor, tá num dia melhor. Nossa, eu tenho tempo para olhar seu trabalho e falar, nossa, cara, muito bom, você arrasou nesse aqui. Continue assim. Ontem ele não te reforçou, hoje ele reforçou. Mas como você insistiu em continuar levando o trabalho para ele, você poderia, por exemplo, empinar a carroça e falar: não, não fui elogiado, então não vou nem insistir nesse trabalho, vou procurar outra coisa para fazer. Isso a gente já está vendo o quê? Variação de comportamento. Quando é reforçado, geralmente o nosso comportamento ele tende a ser mais fechadinho, né? Toda vez que a gente é reforçado, então a gente já cria uma zona de conforto de, eu vou ser reforçado dessa forma aqui, então não vou nem fazer muito esforço, porque dessa forma aqui eu consigo o que eu quero, tá ótimo. Agora, quando uma coisa não está tão, vamos supor, uma tarefa que não está tão legal, e se o professor fala assim, nossa, você poderia ter melhorado nisso? Você jurou que ia ser reforçado, mas às vezes você se sentiu, o seu comportamento foi extinto ou punido. Aí você quer tentar outras formas para você receber aquele reforçamento, um elogio, um ponto. Vai que tá numa fase da faculdade, te dá aqueles certificados de honra, de mérito, porque você tá com uma média excelente. Então, você vai se esforçar mais num reforçamento intermitente do que num reforçamento contínuo. Estão conseguindo entender a diferença? Qualquer coisa vocês podem pôr nos comentários. Então, geralmente no reforçamento contínuo, a frequência ela é de um para um reforçamento e uma emissão de comportamento, e o padrão geralmente ele é mais restrito, mais comumzinho, você não varia. No intermitente, nem sempre a gente vai saber a frequência. Você pode apertar 10 vezes seu computador, ele não vai ligar, porque a bateria morreu. Você pode apertar 100 vezes, morreu a bateria, já era. Você tem que comprar outro computador ou trocar a bateria. É isso. Então, seu
comportamento e padrão de comportamento, que era uma coisa só apertar uma vez e ligava, já variou para você apertar 100 vezes. Aumentou 99 vezes. Então, o seu comportamento vai variar dependendo do contexto, do esquema de reforçamento que você está do esquema de reforçamento que você está participando naquele momento. Na terapia a gente usa, na educação, no dia a dia, igual eu já brinquei com alguns alunos, né? A vida é um morango, tudo que a gente faz é reforçado? Não necessariamente. Então, como a gente não consegue influenciar todas as variáveis que o mundo nos traz, vai diferir muito de contexto para contexto. E esses esquemas, às vezes, a gente nem está percebendo, mas está ali acontecendo. Como eu falei, contínuo, toda resposta é reforçada. Você liga o carro com uma chave nova, o carro liga. Se você não tem a chave, seu carro não vai ligar. Então, não vai ser reforçado. Agora, o reforçamento intermitente. Algumas respostas vão ser reforçadas, nem todas. Por exemplo, a gente checar notificações em redes sociais. Quando a gente tem lá, sei lá, 10 notificações de uma rede social, se você clicar em uma, o foco vai ser em uma. As outras vão estar lá, mas você vai focar exatamente em uma e as outras vão ser excluídas. Então, você não foi em todas as notificações, você só foi em uma. Pode ser uma notificação de story, pode ser uma notificação de comentário, você vai ter que escolher um no meio desse caminho. Você não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, literalmente ao mesmo tempo, né? Enquanto eu tô aqui gravando aula, eu não posso estar ali, na praça fazendo uma corrida. O tempo, ele é limitado e a gente pode fazer escolhas limitadas nesse período de tempo. Emitir comportamento em um período de tempo e local, de certa forma, tem um limite, né? Então, checar as notificações em redes sociais, nem todas ali vão ser reforçadoras para você. Nem, por exemplo, você tem mais interesse em saber o que que seu amigo comentou na sua foto do que, sei lá, o que uma pessoa que você nem gosta viu seu story. Você vai ter que escolher. Essa intermitência, essa variância. E aí a gente entra agora nos esquemas de razão. Eu já falei isso, nesse semestre com a minha turma, mas eu vou dar uma reforçada, né? Provavelmente a maioria das pessoas que estão assistindo são da turma atual. Então, razão fixa é tudo, a gente está falando sobre o próprio comportamento, sobre a emissão de comportamento. Então, toda vez que você faz X comportamento, vamos supor assim, eu tenho que tirar 5 fotos, sou fotógrafa, tenho que tirar 5 fotos, e essas 5 fotos que meu patrão me pediu, meu chefe me pediu, depois dessas 5 fotos, eu ganho tanto. Mas eu tenho que tirar 5 fotos. Se eu entregar só uma, não. Se eu entregar duas, não. Não vou ser reforçada. Não vou receber meu dinheiro por isso. Depois das 5, fiz lá, por exemplo, uma pasta que tem um limite de 5 fotos. Pronto, mandei. Aí seu dinheiro cai na conta. Isso seria a razão fixa. Você tem que emitir um número fixo de comportamentos. Vamos supor, o rato pressionar a barra 5 vezes para ganhar uma gota d'água. Pressionar 5 vezes a barra para ganhar uma pelotinha de ração. Você tem que bater uma meta assim de 10 peças de alguma coisa que está produzindo em uma hora. Essa é a razão fixa. Você tem que fazer, na verdade, ignora a parte da hora. Você tem que fazer 10 peças para ganhar uma porcentagem de comissão. Você tem que fazer 10 vendas para ganhar uma comissão tal. Isso é a razão fixa. Agora, na razão variável, já vai variar e você não vai saber exatamente a variação. Na razão fixa, você sabe que é 5 vendas, dinheirinho na sua conta. Na razão variável, pode ser 10 vendas e ganhou dinheiro na sua conta.
Na outra vez, você fez duas vendas, dinheirinho na sua conta. Depois você teve que fazer 25 vendas e dinheirinho na sua conta. Então você não sabe quantas vezes você vai ter que emitir um comportamento para receber o seu dinheiro. E nisso a gente vai somar todos esses valores que eu falei, 25, 10, 5, soma e tira uma média. A razão variável a gente vai estar falando sobre média. Então, o reforço vem após o número variável de respostas. Então, por exemplo, o tigrinho, os caça-níqueis, tudo quanto é vício, geralmente, está trabalhando nesse esquema de razão variável. Por quê? Porque a gente não tem controle de quando o reforçador vai vir. Se a gente não tem noção de quando o reforçador vai vir, a gente continua insistindo, insistindo, insistindo na ideia de que uma hora vai vir. E às vezes não vem. Mas essa insistência, essa adrenalina de vai vir, é que faz você continuar se comportando, faz você continuar jogando, insistindo, tentando. Porque a média de variáveis tem hora que você pode apertar 50 vezes aí o negocinho, por 50 moedinhas, apertar, e às vezes não vai vir. Como você pode pôr uma e uma hora vem. Isso é muito variável. Você não tem necessariamente uma certeza de quando aquilo vai acontecer. O reforçador vai vir, vai cair na sua conta. Outra questão da razão variável, né? Só para dar uma reenfatizada. Então, o número de respostas necessárias para a apresentação do estímulo reforçador, ele vai se modificando a cada apresentação. Na questão, por exemplo, do algoritmo. Geralmente, até quando a gente faz algum tipo de vício, geralmente vem fácil o reforçador no começo. Pessoas, por exemplo, que têm acesso à droga, geralmente a droga, ela vem dada. Depois você tem que fazer um certo esforço maior para conseguir. Depois, sei lá, você entra em contato com outras pessoas e consegue de novo uma forma fácil de conseguir. E depois, em outro mês, você tem que se esforçar mais para conseguir acesso a esse tipo de droga. E isso, essa variação, o que que faz? Faz você insistir mais em procurar, você ser mais resiliente. Isso demora mais a você extinguir comportamento. Isso mantém mais comportamento. Por isso que é um esquema de que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque você tem a tendência a realmente se viciar. Então, as caça-níqueis, onde o número de puxadas da alavanca para ganhar varia constantemente, pode ser que na sua primeira vez, a famosa sorte de principiante, você consiga. Mas a sorte de principiante, ela tem um porquê, ela existe numa razão para você ganhar e você insistir. Porque você ganhou fácil de uma vez. Então, se veio fácil, vem fácil, né? Mas não necessariamente. Isso já é induzido para você é, se viciar, vamos dizer assim. Os videogames também, né? Nem todo comportamento, nem toda missão que você faz ali vai ser reforçada de primeira. Você pode ter que fazer várias e várias pequenas missões para uma missão fechar, para você conseguir, sei lá, um item raro, um dinheirinho na conta ali do seu jogo, enfim. Então, não necessariamente no primeiro tiro você vai eliminar seu inimigo. Depois você dá 15 tiros, conseguiu. E não é à toa que vocês podem perceber que geralmente os jogos eles começam fáceis e vão dificultando. É nesse intuito mesmo, de te manter ali. Então, por exemplo, você recebe ali um mês grátis de uma streaming. Nossa, vale a pena, tal, tal, tal. Um outro mês, ai, tá R$ 10. É, eu consigo fazer R$ 10 fácil, então vou ficar. Aí depois vai começar a subir o preço. E depois sobe o preço, mas você ainda tem anúncio. E aí você pensa, nossa, para eu me livrar do anúncio, eu tenho que pagar mais caro. Isso, todas essas estratégias são marketings entrando nessa questão dos esquemas de reforçamento, para te manter ali vinculado como um cliente.
Isso é, como fala, é intencional. Isso é intencional, não é por acaso. Isso é realmente comportamento. E os esquemas de intervalo. Quando a gente fala em intervalo, a gente está falando sobre tempo. Então, é um reforçamento que vem após um tempo fixo. Você está trabalhando e precisa checar seus e-mails para ver se tem uma atualização. Você põe ali seu despertador de 1 em 1 hora para checar seus e-mails. Você está tomando um remédio. Você precisa tomar ele de 12 em 12 horas. Você põe o despertador de 12 em 12 horas, você toma lá seu remedinho. Sua novela favorita começa em tal horário. Ela só vai começar naquele horário. Então, depende de um intervalo fixo. Toda vez que você for ligar naquele horário, naquele dia, vai estar ali. Vamos supor que você tem uma aula de idioma espanhol só nos sábados. Então, é só nos sábados de 7 tá lá a sua aula, liberada. Já o intervalo variável, ele entra naquela questão lá da razão variável. Varia, é uma média de variação. Então, o tempo numa rede social que você passa não é tipo assim, se fiquei 5 minutos, ganhei curtidas, não necessariamente. Mas o tempo, quanto mais tempo você fica ali, podendo ser 1 hora, 12 horas, 5 minutos, vai variar para você receber certo reforçamento por isso. Hoje a gente vê certas redes sociais que te dão até moedinhas pelo tempo que você passa ali no tempo, o tempo na rede social. E como eu falei, nada é por acaso, porque quanto mais tempo você fica ali, você está consumindo. E o consumo, o tempo que você passa, aquele tempo, é interessante para os donos da plataforma mostrar para as marcas, e tipo, ó, anuncia aqui. O anúncio hoje tá diferente, não tá aquela coisa que você meio que procura para ver, para tá o tempo todo chovendo na nossa cabeça, vários anúncios de várias formas, de um vídeo que parece super interessante, aí do nada tá lá, isso aqui é uma publi, me pagaram para fazer uma publi, tá lá hashtag publi, tá um pouco mais disfarçado. E é isso, intervalo variável não necessariamente você vai ter controle sobre o tempo, vai variar, vai ter uma média de tempo para você receber um reforçador ali. E agora, como eu falei, se não é intencional, como que eles descobrem como certos esquemas funcionam no nosso comportamento? Qual que é o padrão que nossos comportamentos têm? Então, na razão fixa, a gente tem uma alta taxa de respostas com pequenas pausas pós-reforçamento. Como eu falei, como a gente come lá o arroz com feijão todo santo dia, chega uma hora que dá uma enjoada. Então, a gente foi reforçado, comeu nosso arrozinho com feijão, ficou quietinho. Quando der fome de novo, aí vamos ver se eu vou procurar o arroz com feijão. A gente é mais. Não varia tanto, né? Como eu falei, o comportamento costuma ser mais fixo, mais restrito na razão fixa. Aí na razão variável, a gente varia mais as respostas, a gente pressiona várias vezes o notebook para ele ligar, porque ele não está ligando, e sem pausa, geralmente é insistente. Porque quando o reforçamento ele é fixo, a gente clicou. Pronto, apareceu o que a gente queria. Agora, na razão variável, como não vem fácil, a gente insiste mais. O intervalo fixo, ele tem uma pausa pós-reforçamento, seguida de um aumento gradual na taxa de respostas. Ou seja, recebi agora um bombom. Eu sei que amanhã, no mesmo horário, vão me dar um bombom, porque já é um ritual meu e do meu amigo. Ele me dá um bombom e eu dou um café para ele. A gente troca isso todo dia de manhã. Então não tem por que eu ir atrás do bombom se eu estou, assim, de certa forma, saciada. E ali eu vou receber toda vez naquele mesmo dia, naquele mesmo horário. Então eu já tenho uma previsibilidade de quando vai acontecer.
Agora, quando a gente não tem a previsibilidade, que é o intervalo variável, a gente costuma ser mais moderado e constante. E lembra que eu falei que quanto mais a gente insiste, mais a gente tem resistência à extinção? Se você fica muito tempo no seu celular, vários e vários dias, na hora que for tirar seu celular, você não pode mais, nunca mais vai ter acesso ao seu celular. Você acha que vai ser mais fácil ou mais difícil esse vício, vamos dizer assim, de retirar? Como é que faz? É de boa? Ou você acha que você vai sentir raiva, tristeza, ansiedade, desespero? Isso tudo que esses sentimentos a gente está falando, a gente está comentando sobre resistência à extinção. Então, quanto mais reforçamentos, quanto mais reforçada eu fui ao longo da minha vida, retira ali todo o reforçamento, provavelmente eu vou insistir mais em tentar recuperar aquilo de volta. E os esquemas de intermitência, eles são mais difíceis da gente tirar certo comportamento problema. Então, quanto mais reforçado eu fui, mais difícil para eu me desvincular daquilo vai ser. Então, a gente tem mais resistência à extinção nos esquemas intermitentes. Vamos supor assim, você ia numa loja todo, toda vez que tinha uma promoção que te interessava. E aí, num mês você ganhava desconto, no outro mês você não ganha desconto, na terceira vez que você foi, você ganhou desconto, na quarta vez você ganhou de novo um desconto, na quinta vez você não ganhou desconto. E aí essa empresa falou assim, nossa, acabou essas promoções, não tá tendo lucro pra gente, vamos cancelar. Enquanto isso, muda o estilo de promoção. Agora é em outra loja. Toda vez que você ia nessa loja, vamos dizer que essa que eu falei agora é a loja A. Você ia, às vezes ganhava, às vezes não ganhava. Aí agora você vai na loja B. A loja B, ela é assim. Você comprou uma coisa, ganha desconto. Comprou outra coisa, ganha desconto. Comprou outra coisa, ganha desconto. E a loja B fala a mesma coisa. Não tá dando lucro, vamos suspender isso aqui. Não tá legal pra gente. Você, como cliente, qual que você insistiria mais vezes? Na loja A, de vez em quando você recebia. Às vezes não, você já está acostumado a se sentir frustrado ali de vez em quando. A outra não. A loja B, toda vez que você ia, você era reforçado, mas uma hora de uma vez te cortaram. Provavelmente, o ideal é, se você sabe que ali é um pouco mais inflexível na loja B, você não vai insistir tanto, porque você era reforçado, cortou de uma vez, você já entendeu que acabou a promoção, então tá. Quando é esquema intermitente, você às vezes tem essa dificuldade de entender, nossa, aquela promoção acabou, mas eu vou tentar dar uma insistida, vai que cola. E esse é o rolê da resistência à extinção. Você acabou de suspender ali o reforçamento, que era responder, receber um desconto da promoção. Você insistiu mais no esquema de reforçamento do que no esquema de reforçamento contínuo. Então, o intermitente, ele tem essa tendência a nos deixar mais viciados, mais dependentes de alguma coisa. A gente costuma voltar com mais frequência, onde a gente nem sempre é reforçado toda vez. Quando a gente vive, por exemplo, então, ó, só para fechar esse parênteses, né? Então, os esquemas intermitentes, maior resistência à extinção, em pontos contínuos, menor resistência à extinção, comparado aos intermitentes. Para ficar mais claro, quando você está ali num relacionamento, naquela coisa assim, aí vou terminar. Seu namorado, seu ex-namorado te bloqueia de uma vez. Te bloqueia em tudo. Você não tem mais acesso ao seu namorado, à atenção dele, ex-namorado.
Aí agora você tem uma outra situação com um outro namorado. Vamos supor, você está comparando um namoro de um ano com um namoro de outro ano, de outra época da sua vida. O outro, o que que ele fez? Te bloqueou ali de uma rede social, pagou seu número, mas deixou ali umas janelas abertas, umas portas fechadas, mas umas janelas abertas. O que te bloqueou de tudo e o que deixou as janelas abertas? Qual que você acha que você vai ter mais probabilidade de ir atrás? Quem vai te responder? Quem que vai te dar pelo menos um pinguinho de atenção? Provavelmente porque deixou umas janelas abertas, um esquema intermitente. O que te bloqueou já falou, não, nossa vida seguiu, acabou, não tem mais o que conversar. Então, não vai te dar reforçamento, não vai te dar atenção, não vai te dar carinho, não vai te dar tempo ali focado em ti, enquanto o outro, de certa forma, deixou ali uma porta aberta, uma janela aberta. Qual que é mais fácil de você se desvincular? Por isso, caso não ficou claro o exemplo da loja, né? E esse pode ser que fique mais explícito. E aí, agora a gente vai falar de contenção limitada, que é tempo limitado para a resposta até a disponibilidade do reforço. Vamos supor assim que eu dei um minuto para vocês fazerem uma questão e vocês não fizeram essa questão. Então, não vou te reforçar, porque a resposta que eu queria tinha que ser feita em um prazo limite. Vamos supor que você queria ver Netflix no dia 28, só que sua assinatura venceu dia 25. Você tinha 30 dias do dia 25 ao dia 25 para ver. No dia 28, no dia 26, no dia 27, você já não tem mais acesso àquilo. Então você tinha que ter emitido certos comportamentos de ver um filme, uma série naquela plataforma, naquele período de tempo em específico. Passado aquele período de tempo, você já não tem mais acesso ao reforçamento, ao reforçamento. Isso aumenta a taxa de resposta em esquema de intervalo, que eu acabei de falar de um certo vício, de uma certa dependência. Você vai pensar, preciso muito ver esse vídeo. Às vezes você nem precisa, mas se você tem um dinheiro livrezinho, vou pagar mais um mês aqui dessa plataforma e vou ver. Mas às vezes nem era tão importante, é só porque realmente te cortou o reforçador, você pensa assim, eu preciso muito. Por isso que eu falo vício, de certa forma um vício. Você fica vinculado àquilo. Então, por exemplo, se você vê lá a novela das 9, você chegou em casa 10h30, ela acabou de acabar, perdeu o capítulo, só amanhã. O Globo Rural, por exemplo, se não me engano, acho que passa só fins de semana. Então você só vai ter acesso no outro fim de semana. Só que hoje, igual eu falei, né? Hoje a gente tem os streams, então, de certa forma, libera isso. Mas a contenção limitada é isso. Você tem que emitir um comportamento em um período de tempo limitado. Minha prova vocês podem fazer das 7 às 8. 8 e 1, recolho tudo. Quem conseguiu, conseguiu. Quem não conseguiu, não conseguiu. É isso. E os esquemas não contingentes. Quando a gente fala de contingência, a gente está falando do comportamento que acontece ali na hora e o reforçamento vem junto. Então, bati a minha mão aqui, doeu. A dor veio contingente. Pus a mão ali no fogo, me queimou. Fogo, o queimar é contingente ao eu pôr a mão. É um tempo. Enquanto você faz, você já recebeu ali a sua consequência. Virei minha garrafinha de água e recebi a água na garganta. Contingente. Se eu não tenho água, aí é não contingente, né? Não recebi. Que é o tempo fixo e o tempo variável. Que entra na nossa questão aí de intervalos. O reforçador, ele vai. O reforço é apresentado em intervalos regulares, independente da resposta. Então, às vezes, você não vai fazer o comportamento adequado.
Mas de 5 em 5 minutos você recebe, sei lá, uma notificação do seu chefe te elogiando. Você vai ter uma até dificuldade de entender o que que você fez para você ter sido elogiado. Tempo fixo, então, de 5 em 5 minutos. Tempo variável, de novo, uma média. Intervalos irregulares, independentes das respostas. E aí a gente entra agora no comportamento supersticioso quando a gente fala isso, porque eu acabei de dizer para vocês, né? No tempo fixo a gente tem até dificuldade de entender o que que eu fiz para ser reforçado. E o comportamento supersticioso, como que isso se associa, então? Tem um vídeo que a gente fala muito do sniff, né? Do ratinho que pressiona a barra e tal. Mas Skinner também trabalhou muito com pombos. E os pombos geralmente bicavam a barra os discos que ele deixava disponível e recebiam reforçamento. Até uma hora e o pombo estava fazendo ali alguma coisa, sei lá, batendo asa. E chegava o reforçador. Aí ele, uai, né? Vamos supor que o pombo pensou assim, nossa, bati a asa, recebi reforçador. Será que não é o bicar? Será que é o bater asa? Até que chegou uma hora que o próprio pombo começava a bater asas, só que ele estava num tempo fixo. 5 5 minutos ele recebia ali. Às vezes ele esperava ali um tempinho e batia a asa, recebia o reforçador. E aí, vamos supor que ele pensou isso, né? É a coincidência que a gente chama de coincidência, porque o tempo não foi contingente, né? A execução do reforçador não foi contingente. Então, ele bate asa e recebe o reforçador. Só que não tem a ver com bater as asas, tem a ver que passou 5 minutos. Até que chega uma hora que o pombo, eu vou até procurar esse vídeo para vocês depois, ele começa a dar até cambalhota dentro da caixa, da gaiola, porque ele acha que vai ser reforçado quando ele bate asas, dá cambalhota, quando ele dá tipo um voo dando cambalhota. Isso é o nosso comportamento supersticioso. Às vezes você fala aqui alguma coisa, né? E tipo, ah, se eu estiver mentindo, que se eu estiver dizendo a verdade, que cai um raio. E cai realmente o raio. Você só estava passando pela ocasião de que, só, o céu estava carregado, vai chover, tempo mais fechado, tá numa época do seu lugar que você tá morando que vai chover mesmo, e você fala isso e cai o raio. Não é porque você falou que você foi reforçado, é só porque o momento em que você falou, por coincidência, aconteceu o de o reforçador vir. Então, por exemplo, é um reforçamento, em resumo, a definição, é um reforçamento acidental em esquemas não contingentes. A gente está falando, então, assim, sei lá, você queria emitir o comportamento de, né, dizer a verdade, né? Estou sendo sincera aqui, se eu estiver sendo verdadeira que caiu o raio. Você só queria demonstrar que você estava sendo sincera. E aí caiu o raio, bem na hora. É a contiguidade temporal que está acontecendo ali. A emissão de comportamento junto com o reforçador ali, só por uma questão de tempo. Como eu falei, o pombinho, uma hora, ele jurou que estava sendo reforçado por, por estar dando cambalhotas ali. Mas não, era só uma questão de tempo, que é um esquema de tempo que estava acontecendo ali, que estava sendo. E isso vai reforçando o comportamento, né? Se uma vez ele fez e deu certo, ele vai continuar fazendo. Até uma hora que realmente as cambalhotas que ele dá fica bem, bem igualzinha. Não tem nem variabilidade comportamental. Fica bem, como eu falei, né? O CRF, ele limita a sua emissão de comportamento. Você vai imitar. Se você escreve A com a mão direita, você vai escrever A com a mão direita sempre, porque você é reforçado toda vez. Agora, se você já não tem esse reforçamento, você pode tentar o A com a mão esquerda. Vai depender do nosso esquema de reforçamento mesmo, como que a gente está fazendo isso. Hum. Então, por exemplo, fazer um ritual antes de um jogo para evitar má sorte, usar um amuleto,
Por exemplo, simbologias, né? Tem gente, esse anelzinho mesmo é um anelzinho de mindinho. Tem gente que fala que se você põe no mindinho direito, serve para uma coisa. Se você pôr no mindinho esquerdo, serve para outra coisa. Pode ser considerado um comportamento supersticioso. Você fazer uma oração e receber aquilo que você pediu na oração. Só que às vezes você já ia receber, só que aí, pela questão de tempo, você acabou de orar, de pedir, de rezar, de fazer sua prece e recebeu alguma coisa. Recebeu ali a mensagem, um Pix. É questão de tempo, não necessariamente porque você emitiu um comportamento que aquilo ia acontecer. Já ia acontecer de qualquer forma. Então, não explica totalmente as superstições, ritos religiosos complexos. A gente não está falando aqui, meu intuito não é falar que tem ritualística certa, errada, religião certa, errada. Não é isso. A gente está falando de questão de tempo mesmo, que certas coisas acontecem, e geralmente a gente atribui alguma justificativa que às vezes não tem necessariamente ligação. Então, quando a gente faz modelagem de comportamento, a gente vai muito pelo CRF até uma hora desvincular um pouco do CRF e ir para esquemas intermitentes. No começo é muito CRF, depois a gente participa com intermitência para manter o comportamento. Então, respondendo lá do cachorrinho que dá a patinha, não é extinção, você colocou intermitência. Faz parte um pouco a extinção? Faz, mas você não está reforçando todos os comportamentos, você vai reforçar de vez em quando. E isso mantém comportamento. Que é o que eu falei, toda atividade que a gente faz quando é criança, a gente ganha uma estrelinha na testa. Aí a gente fica adulto, faz faculdade. Quanto que a gente ganha uma estrelinha na testa? Esvaneceu, né? Tirou muito, né? Entrou numa intermitência com um tempo muito grande, né? A gente não pode ser que nunca mais vai ver uma estrelinha na testa. E a resistência à extinção. Quanto mais intermitente, mais resistência à extinção vai ser. Então, quanto mais reforçada eu fui por gostar por beber nessa garrafinha, mais difícil vai ser de eu me desvincular dessa garrafinha. Quanto mais reforçado eu fui num joguinho, mais difícil vai ser eu me desvincular daquele joguinho, do celular, de uma droga, de um remédio, de uma ritualística, de uma pessoa. Os próprios relacionamentos tóxicos são mantidos nisso, né? De pessoas que adulam ou o famoso bate a sopra. Adula, critica, critica, adula, 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 critica, 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 critica. E varia muito. E você não sabe quando aquela pessoa vai te realmente elogiar ou te criticar. Entra nessa intermitência. E aí, como a gente nunca sabe como aquela pessoa vai se comportar, a gente se mantém. Para se manter atualizado, a gente vai ficando ali, atualizado, né? Tô sendo, é, enfim. Esquemas de reforçamento, esquemas reguladores de velocidade. Quando a gente quer que a pessoa faça comportamentos com mais rapidez, vamos supor aí na empresa, nas fábricas, né, que certos comportamentos têm que ser rápido, papum, papum. Então, uma prova de digitação. Cada vez, por exemplo, quando a gente digita uma palavra, se tem 6 letras, a gente tem que digitar 6 letras para formar uma palavra, certo? E uma palavra vira uma frase, soma de palavras viram frases, soma de frases viram parágrafos, parágrafos viram textos. Então, para você ser reforçado, nesse caso do DRH, você tem que responder rapidamente, né, digitar rápido, fazer várias coisas ao mesmo tempo, uma cadeia, um encadeamento de comportamentos seguido, para você ter um reforçador, que você não vai ser reforçado a cada resposta. E às vezes, como eu falei, pode ser ainda reforçador negativo, que seja, nossa, entreguei a prova, estou livre. É a questão do alívio. O DRL ele já é o contrário, são taxas de comportamento. Vai reforçar respostas mais lentas. Por exemplo, comer devagar, no caso que uma pessoa que está querendo emagrecer. O ideal é comer devagar porque comida
bem mastigada, ela aumenta o campo ali do seu estômago, demora mais a digestão, quer dizer, demora menos a digestão, mas ocupa mais espaço no seu estômago e você se sacia mais rápido, então não tem vontade de comer compulsivamente. E bebe também uma água sem gás, um pouco mais lento, em vez de beber a água com gás todo gole, espera terminar a comida. Então, ainda tem essa questão também. Tem momentos que vai nos exigir rapidez e outros não necessariamente, o contrário. Precisa, sim, de respostas mais lentas. E o DRO é quando a gente reforça a não ocorrência do comportamento-alvo, que é eu mordo a minha mão quando estou ansiosa. O DRO, ele vai reforçar quando eu mordo um mordedor, quando eu mordo um chiclete, quando eu não faço o comportamento que eu quero diminuir, diminuir de frequência. Ou o cachorrinho que tem o costume de fazer xixi no lugar errado. Eu vou só reforçar quando ele tá fazendo xixi no local certo, para diminuir certos comportamentos. A pessoa que fuma enquanto ela está fazendo outra coisa no lugar de fumar, trabalhar, estudar, é, seja uma coisa, vamos dizer, mais saudável para ela, para diminuir o fumo, a gente aumenta a frequência de outro comportamento. Isso é o DRO. Então, DRL e DRH e DRL, o de respostas altas e de respostas baixas, vou demonstrar agora os exemplos aqui. Funcionários produzindo peças rápidas, rapidamente, né? Produzindo peças rapidamente para maximizar lucros. E o pagamento é pela produtividade, incentiva altas taxas de resposta. O DRL, terapia, na terapia, criança com autismo aprendendo a comer mais devagar para evitar engasgos, reforçando apenas após o intervalo adequado entre as mordidas. O DRO, diminuindo a redução de comportamentos inadequados, reforçando períodos sem sua ocorrência, alternativa à punição e com menos efeitos colaterais. Para quem viu lá no começo, acho que o capítulo 6 ou é 5, não, mentira, acho que é o 4. A gente está falando sobre coerção. Coerção tem muitos efeitos colaterais. Então, uma forma de evitar os efeitos colaterais, o DRO vem de uma forma um pouco melhor. Leva mais tempo, mas ela é mais interessante, mais viável. Opa, esquemas compostos. São esquemas que vai misturar de tudo um pouco. Como vocês viram, né? Nem tudo na vida é um morango. Então, nem tudo vai ser CRF, mas em certos momentos, para a gente ter uma aquisição de comportamento, sim, vai ser CRF. Mas tem momentos que vai dar uma misturada. Com esquema de tempo, com esquemas, né, de intervalo, de intermitência, de razão. Então, pode acontecer isso. E às vezes, até quando a gente faz isso na terapia ou na pesquisa, também acontece para a gente observar os efeitos no comportamento. Então, a gente pode estar fazendo essa alternância de esquemas sem necessariamente sinalizar. E esquemas concorrentes e e lei da igualação. Os esquemas concorrentes são duas ou mais fontes de reforçamento disponíveis simultaneamente. Então, você pode estar aqui, ó. Vamos supor igual aqui, uma balança, né? Eu acho que eu já mostrei para vocês o teste do marshmallow. Tá aqui. Você vai ganhar esse marshmallow. Você pode comer agora. Mas se eu sair em 5 minutos e voltar, você ganha dois marshmallows. Então, não mexa no marshmallow. Você pode, na verdade, o não mexa no marshmallow não entra na regra. Mas vamos supor. Aí você deixa a criança para escolher se ela vai querer comer agora ou se ela vai querer comer depois. A gente pôs uma certa concorrência ali.
Se ela comer agora, ela tem o reforçador a curto prazo. Se ela comer depois, ela vai ter o dobro de reforçador a longo prazo. Então, isso também vai depender do como foi ensinado, vamos dizer, paciência para aquela criança, a ideia de curto e longo prazo, se ela tem ou se ela não tem, se ela entende o que que isso significa, porque tem coisas que a gente não tem paciência mesmo, né? Que é receber ali na hora. Na verdade, a nossa geração está tendo muito isso. De tudo tá no celular, tudo tá fácil, de fácil acesso, tudo é muito momentâneo. E as coisas, nesse aspecto de esquemas, está mudando um pouco. E a lei da igualação é a distribuição de respostas tende a igualar a distribuição de reforçadores. Então, chega uma hora que elas meio que se igualam, começa a ficar meio que pau a pau, tanto o reforçador quanto as respostas. E a aplicação disso, estudo de comportamento de escolha. Isso é um tema bem interessante. Quando a gente fala, por exemplo, de marketing, comportamento de escolha é muito interessante para a gente ver por que as pessoas escolhem o que escolhem, o que controla certos comportamentos. Isso também pode ser analisado pela própria análise do comportamento. Autocontrole e impulsividade, como eu falei agora, na questão do teste do marshmallow. Quando a gente fala que uma pessoa tem paciência, geralmente a gente está falando sobre autocontrole. Quando a gente fala que uma pessoa não tem paciência, a gente pode estar falando sobre impulsividade. Por isso que para análise do comportamento a gente tem muita dificuldade em falar, nossa, essa pessoa é paciente, atribuir rótulos. Na verdade, pode ser que o esquema atual ali que está acontecendo na vida daquela pessoa está induzindo, está modelando comportamentos de autocontrole, ou o contrário, de impulsividade. Que tem certas coisas que é mais interessante você pegar agora, pegar ou largar, do que você esperar uma outra oportunidade melhor de acontecer. Que, por exemplo, a gente vê aí da questão das bets. Quando você tem a possibilidade de ganhar, sei lá, isso aqui, alguma coisa, um dinheirinho, que você fica 30 dias para ganhar o mesmo valor. Vamos dizer que isso automaticamente já está reforçando que vale mais a pena as coisas a curto prazo que a longo prazo. Mais uma pessoa que entende, que já tem aquela malícia de entender que o que vem fácil vai fácil, pode ser que não deixe a perder, mas tem pessoas que, dependendo da situação que esteja, se esteja passando fome, se está com família doente, precisa agir rápido, pode ser que isso tendencie a comportamentos de impulsividade. Por isso que cada contexto é um contexto, cada caso é um caso, e a gente tem que analisar momentaneamente. Então, o depende entra muito nesses aspectos aí, da gente observar o caso 360. Já falei para vocês. Então, assim, os esquemas concorrentes consistem em duas ou mais fontes de reforçamento disponíveis ao mesmo tempo. Então, se você está lá no WhatsApp, no mesmo tempo você não pode estar no Facebook, porque você só tem ali uma tela ao mesmo tempo, o mesmo nível de atenção para um do que para o outro, você tem que escolher. E a lei de igualação, a gente fala da distribuição entre respostas, distribuição de respostas entre alternativas tem que igualar a distribuição de reforçadores das alternativas, aplicada em contextos como arremesso no basquete, onde jogadores distribuem tentativas proporcionalmente aos pontos obtidos. E como a gente vê os esquemas de reforçamento aí no nosso dia a dia? Na educação, usos de esquemas de reforçamento para melhorar a nossa aprendizagem, comportamentos adequados em sala de aula, psicoterapia para a gente abordar tratamentos comportamentais e modificações de hábitos funcionais ou disfuncionais, e o ambiente de trabalho na implementação de aumentar a produtividade, bem-estar, satisfação dos nossos funcionários. E pensei que teria nossas referências, mas esse é o capítulo 7 do Moreira e Medeiros.
Eu espero que tenha sido uma aula proveitosa. Qualquer dúvida, vocês podem colocar aí nos comentários, curtam, compartilhem, encaminhem para que vocês acham que é necessário. E nos vemos na próxima aula, que, se não me engano, vai ser sobre análise funcional. Então, muito obrigada aí pela atenção e até a próxima.